Hoje nós vamos falar sobre o segundo dia dos workshops de geodesign das regiões metropolitanas no Brasil. Só que eu penso que seria importante a gente nivelar um pouquinho como que é esse trabalho, como que será esse estudo de caso em específico de 2021 das regiões metropolitanas. Quando Carl Steinitz propôs o framework de geodesign, ele nos sugeriu que a gente deveria passar por 6 modelos. O primeiro modelo é o de representação, que significa eu organizar dados sobre o território. Então, no primeiro desenho aí, vocês estão vendo os dados relativos às vias, às ruas, o sistema viário das manchas urbanas. Só que eu tenho que fazer esses dados virarem modelo de processo, que significa como que aquela variável se processa no território, quais são suas áreas de influência, como que isso acontece territorialmente. Então, um exemplo aqui é de você pegar as vias e verificar onde que elas estão concentradas. Isso é um índice de capilaridade. E se você coloca um peso relativo à capacidade de carga das vias, também por modelo de densidade, você faz um modelo de densidade ponderado e tem respostas sobre acessibilidade. Então é assim que eu transformo o dado sistema viário em um modelo de processo de acessibilidade e capilaridade viária. Quanto mais escuro, mais fácil é chegar naquela área e mais fácil é ter alternativas de como chegar naquela área. Outro exemplo, eu posso ter dados pontuais dos serviços de saúde, mas depois eu transformo esses dados em processos de área de influência desses serviços de saúde, no caso aqui através dos buffers. O Steinitz propõe também que a gente faça um terceiro modelo, que é chamado modelo de avaliação, que seria uma combinação de variáveis existentes, já fazendo um julgamento. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vá fazer um julgamento das áreas ótimas para colocar habitação. E eu, como coordenadora lá da RMBH, decidi que eu quero trabalhar com a mancha urbana praticada versus a área urbana. A área urbana é aquela delimitada como urbana pela Câmara Municipal dos municípios, não é? E a mancha urbana é onde está o urbano de fato. Então, eu gostaria de trabalhar com essa relação. Gostaria de saber onde tem rede de água, onde tem rede de esgoto, onde há serviços de saúde, onde há serviços de escolas. As declividades, eu gostaria de evitar as problemáticas e gostaria de saber onde já existe habitação através do Minha Casa Minha Vida. Então, eu tomei a decisão de que essas seriam as minhas variáveis. E aí, conjugando tudo, o que eu quero? Eu quero estar perto de uma área de influência de escola, perto de área de influência de serviços de saúde, quero evitar declividades ou muito baixas ou muito altas, não quero estar na mancha urbana já adensada, mas quero estar na franja de expansão urbana, na área delimitada como urbana, mas já na área de expansão, e quero evitar colocar onde já tem a infraestrutura do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Quero estar onde tem rede de esgoto e onde tem rede de água. Então, através dessa minha decisão, eu chego a esse mapa de classificação das áreas mais adequadas, as não adequadas e onde já existe. Então, eu tenho aí 3 tons de verde, indicando que, a meu julgamento, a meu ver, é a área mais factível, seguida da adequada, seguida da capaz. Depois eu coloco as áreas inapropriadas e indico onde que já é o existente. Mas vocês perceberam que eu arbitrei sozinho o tempo todo? Eu decidi que seriam essas as variáveis que eu iria combinar. Eu decidi como que eu iria combinar. E eu decidi essa legenda final do que eu julgo como o lugar mais adequado. Pela proposta do Steinitz, a gente deveria fazer isso para os 10 sistemas que nós vamos trabalhar. E eu entregaria para vocês esses mapas sínteses. E aí vocês poderiam ter 2 posturas. Passiva, que é achar muito bom já ter o mapa de fundo e ir lá e colocar as propostas no verde. Ou ativa e crítica, que é o que acontece na maioria das vezes, e aconteceu em praticamente todos os workshops que eu coordenei, que é a pessoa chegar para mim e falar assim, eu não concordo, eu não usaria essas variáveis. Eu não concordo com o seu julgamento, isso é uma opinião sua.
eu gostaria de ter liberdade de escolha. Então, por causa disso, gente, por causa das experiências realizadas, nós decidimos que a gente iria seguir, sim, o script proposto pelo Carl Steinmetz para a reunião desse ano, que é contemplar esses 10 temas, tá? Então, nós estamos contemplando esses 10 temas. Ele deixou um tema flexível, e aí a gente escolheu o que seria turismo, lazer e cultura, tá? Por causa da importância disso para o Brasil. Mas os outros 9 sistemas e essas cores foram padronizadas pelo Steinmetz e estão sendo seguidas por todas as universidades e as instituições de pesquisa que estão participando do Geodesign este ano. Então, a gente decidiu seguir os 10 temas, só que ao invés de entregar um único mapa sintético, já indicando onde que vocês devem fazer as propostas, a gente preferiu por entregar uma coleção cartográfica, que foi a coleção cartográfica que vocês conheceram no enriquecimento de leitura. Então, você pode não só abrir a caixinha de um tema, como também combinar variáveis existentes naquela caixinha com variáveis que estão em outras caixinhas. Porque às vezes você pensa, por exemplo, que você quer saber da densidade populacional para decidir sobre a habitação. Onde está a densidade populacional? Está lá na caixinha de comércio e indústria. O fato dela estar lá não impede de eu carregar a camada junto com o conjunto de camadas que me interessam. Então, a gente amplia o leque de consulta de vocês. Um momentinho. Desculpem, caríssimos. O telefone tocou bem na hora. Então, vamos continuar. Então, vocês têm uma riqueza maior de dados. A gente sabe que muitos desses dados não estão atualizados, que vocês gostariam de ter dados específicos do território de vocês, mas pensem isso apenas como um fundo que ajuda a decisão de vocês, porque vocês conhecem o território, né, onde vocês estão projetando, e consultando esses mapas vocês vão conseguir ter um pouquinho mais de segurança para fazer as propostas a respeito de vegetação, hidrografia, habitação e por aí vai, tá? Pois bem, uma das camadas eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês e explicar. Para alguns eu já expliquei, mas eu vou insistir. O que significa trabalhar com as camadas de métricas da paisagem, que seguem os princípios de ecologia da paisagem? Existem muitos tipos de métrica, mas nós escolhemos as 3 mais importantes, que são a área core, ou a área núcleo, a relação perímetro-área, que dá o fator de forma, e a conectividade, que também é chamada de stepping stones. Vamos uma por uma. A letra A, ela está explicando como que a gente entende a métrica de área núcleo, ou área core. A gente faz um buffer interno em relação aos fragmentos de vegetação, e aquilo que sobra ali dentro é o core, é o núcleo. Quanto maior o núcleo, maior a condição de proteção do fragmento. O núcleo muito pequeno, ou com a área muito pequena ou muito alongado, ele tem menos condição de proteção das espécies do que um núcleo de maior densidade, de maior robustez e de maior dimensão. Então, imaginem que esses 2 polígonos na letra A, em azul, imaginem que se eles tivessem a mesma área, ainda assim o fragmento da esquerda é pior do que o fragmento da direita, porque o fragmento da direita tem mais área core, tem mais área núcleo. Para que serve a métrica de área núcleo? Eu usaria a métrica de área núcleo para identificar áreas onde eu quero preservar, onde eu quero proteger. Porque eu sei que ali eu estou conservando ou protegendo, né, ou preservando, vamos usar a palavra conservando, conservando condições boas existentes. A segunda métrica, que é a de fator de forma. Observe o polígono azul da esquerda e o polígono rosa da direita. O polígono rosa, ele tem mais braços, então ele tem mais reentrâncias. Imagine como se ele fosse um queijo suíço cheio de recortes e esburacado. Se eu fizer a medição do perímetro em relação à área, o rosa, tem muito mais perímetro. Isso significa que ele tem muito mais contato com outros usos.
Então ele está mais vulnerável a ações antrópicas, ao fogo, à perda das espécies. Então, quanto maior o fator de forma, quanto maior a relação perímetro-área, mais frágil é o fragmento. Então, no caso aí, o fragmento melhor é o da esquerda, que é o azul. Vamos ver lá nas métricas. Se eu fosse usar essa métrica, né, de complexidade da forma, eu iria buscar os fragmentos que eventualmente não estão muito bons, para eu complementar nas bordas deles e tentar fazer com que eles fiquem menos fragmentados. E aí eu estaria ampliando a condição do fragmento. Então, enquanto área núcleo eu penso em conservação, proteção. Quando eu pego o fator de forma, eu vejo ali necessidade de ampliar áreas, ampliar condições, reduzindo a fragmentação da forma. A terceira métrica, que é a chamada conectividade, ela é também chamada, entendida como stepping stones. Imaginem que vocês vão ter que atravessar um rio. Para atravessar o rio, se eu tenho pedrinhas nesse percurso, fica muito mais fácil. Então, por isso que é chamado de stepping stones. Essa métrica, ela diz o quanto eu estou próxima ou distante de outros fragmentos. Se eu tenho ou se eu não tenho vizinhos. Porque de nada adianta um ótimo fragmento isolado, porque não acontece o fluxo gênico das espécies. As espécies não podem namorar só com seus irmãos, eles têm que se deslocar e conhecer outras, não é? Então, por isso a importância da conectividade. Essa conectividade, eu entraria lá no cálculo onde existem os fragmentos mais conectados, talvez para propor corredores ecológicos. E aí, nesse sentido, eu estaria criando novas áreas com corredores ecológicos. Eu penso que é assim uma forma bacana de usar as métricas, mas o pessoal que tem mais conhecimento sobre isso pode colaborar, pode discutir, tá? Porque a gente apresenta também uma síntese. A síntese seria uma classificação geral de todos os fragmentos quanto às três métricas. Aqueles que estão mais bem classificados são os que têm melhores condições na maioria das métricas, certo? Bem, pessoal, agora sobre o framework do workshop. O que o Carl Steinitz propôs para este encontro desse ano? Que a gente partisse de uma realidade existente, no caso é que o slide dele está para 2020, mas a nossa realidade já é 2021, né? Então a gente tem um retrato da realidade existente, e a gente mais ou menos fez esse retrato através dessa grande coleção cartográfica que mostra o que é o nosso território hoje, mas nós complementamos esse retrato desse território através do enriquecimento de leitura, que foi quando vocês foram colocar vários pinos lá com comentários, destaques de alertas, informações complementares, observações sobre potencialidades e limitações. Então a gente criou ali um cenário do que é o hoje. Depois, segundo o Steinitz, a gente deveria dividir vocês em 3 grupos. É mais fácil a gente explicar de baixo para cima. O non-adopter, que é o tradicional, que não adota inovações. Ele projeta cotidianamente como sempre projetou. O late adopter, segundo o Steinitz, ele começa como tradicional, sem colocar inovações, só que depois, quando ele projeta para 2050, ele começa a considerar algumas inovações. Só que não podem ser inovações muito grandes, uma vez que para 2035 ele não propôs inovações, ele projetou de modo tradicional. E depois, segundo Steinitz, existem também o early adopter, que é aquele que desde 2035 resolveu colocar já algumas inovações, então quando ele chega em 2050 ele pode fazer muitas inovações, porque ele se preparou em 2035. Essas datas de 2050 e 2035 estão relacionadas ao Acordo do Clima de Paris. Então a meta é chegar em 2050. E a gente pode chegar em 2050 de modo tradicional, sem adaptar inovações, de modo a adaptar, a adotar inovações de modo tardio, que seria já começar com alguma inovação, mas de modo tardio, ou já sendo ousado e colocando inovações desde 2035.
A data de 2035 foi escolhida pelo Steinitz como se fosse o meio do caminho, para a gente não dar um salto direto para a proposta de 2050. Pois bem, eu já testei esse modelo do Steinitz e separei as pessoas nesses 3 grupos. Os tradicionais, aqueles que demoram um pouquinho para aceitar inovações, mas no final aceitam, e os que são inovadores desde o começo. O que vocês acham que aconteceu no workshop quando eu separei as pessoas nesses 3 grupos? Alguns grupos ficaram se sentindo muito travados, previamente classificados, e não gostaram de participar do workshop. Então, a partir dessa experiência, que eu já fiz mais de uma vez, a gente resolveu, então, pensar um pouquinho como que a gente poderia adaptar esse framework para ser bacana para todos vocês participarem. Observem bem que o não adopter, né, aquele que é tradicional e ainda não aceitou inovações, ele acontece para 2035 e acontece para 2050, não é? Então eu tenho ali 100 inovações, SI. O late adopter, ele acontece para 2035 e acontece para 2050. Então notem bem que deveria ter um grupo considerando já algumas poucas, mas já um inicial de inovações em 2035 e considerando que eu continuo inovações em 2050. E finalmente, aquele que para 2050 quer muitas inovações, certo? Então, para todo mundo ficar feliz, a gente resolveu trabalhar da seguinte maneira, separando vocês em grupo A e grupo B. No primeiro dia, a gente fez enriquecimento de leitura, que é um quadro do que existe hoje. Vocês colaboraram, a gente informou com dados, a gente entendeu qual que é a nossa realidade. Enriquecemos a leitura do território. No segundo dia, nós vamos trabalhar sem inovações. O que significa trabalhar sem inovações? Sem buscar coisas novas que estão acontecendo, projetando dentro do tradicional, como se vocês fossem prefeitos e governadores de hoje, sem procurar saber o que está acontecendo no mundo, com aquilo que vocês já sabem que existe, tá? Sem fazer esforço de trazer inovações, que é a política tradicional que sempre acontece, né, gente? Mas, para eu não congelar as pessoas só aí, porque senão vocês iam se sentir muito lesados, observem que os grupos depois vão ter a oportunidade de fazer com inovações e com muitas inovações. Vocês vão se sentir melhor no final do processo. Mas a gente tem um desafio, que é, nesse encontro dessa segunda semana, o grupo A começa projetando 2035 sem inovações. O grupo B também vai projetar sem inovações, mas para 2050. Só que, lógico, 2050 vem depois de 2035. Então, os organizadores vão precisar planejar um modo de trabalho para que não fique uma coisa muito desconectada. Quando os grupos são pequenos, o que vocês podem fazer? O mesmo conjunto projeta 2035 e depois projeta 2050 como se fosse uma evolução. Quando os grupos são muito grandes, que é o meu caso, por exemplo, da RMBH, eu vou dividir os participantes em grupo A e grupo B. Vou pedir para o grupo A fazer sua proposta para 2035, o grupo B fazer a sua proposta para 2050, depois eles vão verificar as propostas e fazer necessárias adaptações. Por quê? Para eu chegar em 2050, talvez algumas coisas precisem ser iniciadas em 2035. E o 2035 precisa mirar 2050 para ver se vai acontecer alguma continuidade, alguma descontinuidade, enfim. A gente tem que verificar se há um descompasso entre as ideias e se são necessários pequenos ajustes. E eu acredito que vão ser pequenos ajustes. Então, no meu grupo, eu vou trabalhar em paralelo e depois pedir as adaptações. Mas, cada organizador deve ter a liberdade de organizar esses grupos, ou mesmo de não fazer assim nesse dia os 2 sem inovações, tá? Enfim, as caixinhas com essas 7 propostas estão lá. E quando os grupos são muito grandes, a gente ainda fez 2 caixinhas de enriquecimento de leitura,
para entrar o grupo A e o grupo B, tá? Então, essa é a proposta geral, mas os organizadores devem ter essa liberdade de adaptação. Aí depois, no terceiro dia, a gente começa a trabalhar com inovações. Eu vou contar sobre isso depois, para não ficar antecipando como é que vai acontecer o enredo do filme, tá? E no último dia, nós vamos ser ousados e trazer muitas inovações para a nossa proposta. E aí é todo mundo pensando em 2050 e vamos ter uma etapa de negociação, que é bem bacana. Pois bem, então no primeiro dia, vocês usaram essas cores que foram as padronizadas pelo Steinitz, usaram esses sistemas que foram as padronizadas pelo Steinitz e colocaram lá muitos balõezinhos complementando e enriquecendo a coleção de dados existente. O que vocês vão fazer hoje, no segundo dia? Vocês vão começar lendo as anotações que estão lá, para ver se tem coisas bacanas que despertam o interesse de vocês para as ideias. Para quem trabalha com grupo A e grupo B, é bom ir num grupo e no outro, tá? Entrar no enriquecimento de leitura A, entrar no enriquecimento de leitura B e dar uma olhada aí nas anotações. Feito isto, nós vamos então para a tarefa do dia mesmo, desse segundo dia. E aí, o grupo A entra lá na caixinha do grupo A, o grupo B entra na caixinha do grupo B para a etapa de 100 inovações. Vamos usar a mesma legenda, só que com uma diferença. As mesmas cores, só que com uma diferença. Que nós vamos usar pontos e linhas para todos os sistemas. Quais são os sistemas? Habitação, comércio e serviços. Então, quais são os sistemas? Habitação, comércio e serviços, instituições, energia, agricultura, vegetação, tá? Eu posso usar pontos e linhas para qualquer sistema. Talvez hidrografia e transporte, vocês vão usar preferencialmente linhas. Mas pode acontecer de eu colocar uma subestação de transporte, né? Um ponto de tratamento de água. Então, para todos os contextos, para todos os sistemas, vocês vão usar pontos ou linhas. Em alguns vocês vão tender a querer mais pontos, em outros vocês vão tender a colocar linhas. Mas se o elemento for uma área, tipo, eu vou propor um parque novo, faz ele na forma de linha, só que a linha vazada colorindo só o contorno. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque nós vamos reservar polígonos só para crédito de carbono. Por dois motivos. Por quê? A gente, em workshops anteriores, quando a gente trabalhava com muito polígono, chega uma hora que fica um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e a gente perde a condição de geovisualização. E a gente perde a condição de entender o que está acontecendo. Então, com linhas vazadas, a gente vê melhor a sobreposição. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que, no terceiro dia, nós vamos ter um algoritmo que calcula quanto de crédito de carbono que a gente está conseguindo nas nossas propostas. Isso a partir do terceiro dia. E ele vai calcular computando as áreas dos polígonos que a gente desenhar. Então, por isso que nós vamos reservar polígonos fechados e coloridos só para crédito de carbono. Tá bom? Bem, eu expliquei aqui brevemente qual vai ser a ordem das atividades no workshop. Agora eu vou gravar um outro vídeo explicando como operar o Giscolab para participar desse segundo dia. Mas todos, os coordenadores, fiquem à vontade, com liberdade, para adaptar o framework, a ordem, o modo de trabalho, porque depois vai ser interessante a gente até fazer as comparações. A comparação não é de especificidades das áreas, porque o Brasil é um continente. A comparação é como que foi o trabalho, a adesão, a performance, etc. Tá bom? Então agora vamos para o outro vídeo, em que eu explico como utilizar o Giscolab.